Olá pessoal, agora que vocês sabem as regras básicas para produzir gráficos de dados experimentais e também aprenderam a utilizar o software gráfico GnuPlot, então eu vou resolver um problema que simula uma condição de laboratório, ou seja, você faz um experimento, obtém dados, faz o gráfico e faz o ajuste desses dados experimentais utilizando uma curva teórica com o software GnuPlot, ou seja, utilizando o pacote que simula, que faz o cálculo do método dos mínimos quadrados. A questão que eu escolhi foi essa 825, que diz o seguinte: a taxa com que uma amostra de material radioativo emite radiação decresce exponencialmente à medida que o material se exaure. Para estudar esse decaimento exponencial, um estudante põe o contador próximo da amostra e registra o número de decaimentos durante 15 segundos. Ele repete essa medição por 5 vezes a cada intervalo de 10 minutos e obtém os resultados apresentados na tabela a seguir. Observe que, como ele toma aproximadamente 10 minutos para preparar o equipamento, a sua primeira medição se dá para 10 minutos. Se a amostra decai exponencialmente, o número V de t deve satisfazer V de t igual a V0 e elevado a menos t sobre tal, onde tal é a vida média desconhecida do material em questão e V0 é outra constante desconhecida. No texto do exercício, né, ele ainda vai falar sobre um procedimento que a gente chama de linearização, que é o seguinte: você vai pegar a função teórica que foi dada aqui, e você vai, nesse caso, como é uma função exponencial, você vai aplicar o logaritmo natural dos dois lados da equação e vai obter essa nova equação. Se você chamar ln de v de y, o ln de v0, que é um dado desconhecido, mas constante, de a, e o 1 sobre tal, ou menos 1 sobre tal de b, você vai ter uma equação linear, y igual a mais bx. Né? E aí você pode utilizar esses dados linearizados, que você precisa aplicar o logaritmo natural, né? Para usar as equações da regressão linear que eu mostrei numa outra aula. Né? A gente não vai fazer isso, porque o GNUplot consegue fazer o método dos mínimos quadrados diretamente para funções não lineares. Então você não precisa linearizar. Certo? Então a pergunta do problema é: qual a resposta do estudante para a vida média tal? Quantos decaimentos ele teria contado durante 15 segundos no tempo igual a zero? Né? Os dados tabelados são esses aqui. Para agilizar um pouco o vídeo, eu criei um arquivo de texto puro, usando o bloco de notas, né? Chamei ele de decaimento. Os dados estão aqui, né? Então você pode conferir com essa tabela. E criei um arquivo com o script de comandos que eu vou utilizar no GNUplot. Então, também mostro isso no final do vídeo sobre GNUplot, como você fazer gráficos através de um script. Então, você abre um arquivo de texto puro no bloco de notas, ou se você estiver usando o Linux, né, no Gedit, né, KEdit, então tem vários programas tipo bloco de notas por lá também. E aí eu copiei uma sequência de comandos do GNUplot, mais ou menos padrão, que a gente costuma usar em gráficos desse tipo. Né? E agora o que eu vou fazer é atualizar esses comandos para esse gráfico. Então, vou abrir o GNUplot, vou minimizar isso aqui, deixar apenas os dados também, acho que não precisa ficar olhando agora. Então, abre o GNUplot, né? Diminui um pouquinho o tamanho dessa tela, porque você não vai precisar ficar olhando para ela, né? A gente quer ver o gráfico. Vou deixar isso aqui no canto, talvez. E aí, a ideia é assim, né? Veja, ó, eu deixei o comando reset ativo. Os comandos que estão aqui, que eu vou usar, vou fazer isso aqui também, eu coloquei o símbolo, o caractere hashtag, né? O jogo da velha, para anular o efeito desses comandos por enquanto. Né? Porque aí depois a gente vai lá e tira o jogo da velha e ativa esse comando para usar se ele for útil. E deixei o comando plot também. Né? Vamos já escrever o nome do arquivo, decaimento. Né? Vou dar um título para esses dados, para uma legenda interna que aparece lá, vou chamar de dados experimentais.
E o restante aqui eu vou manter, né? Aqui ele está mostrando assim, com pontos, ponto do tipo bolinha, com cor vermelha e tamanho 2, né? Também expliquei isso na aula de GNUplot. Vem aqui no GNUplot, atualiza a pasta de trabalho onde você salvou aqueles arquivos. No meu caso é este computador e documentos. Então não é para selecionar o arquivo aqui, né? É para selecionar apenas a pasta de trabalho. Então confere lá, ó, o arquivo está aqui, documentos. Volta aqui no GNUplot, agora sim, eu salvei esse arquivo? Não, então vou salvar, salvei, e aí eu vou abrir o arquivo de comandos. Não é o arquivo de dados, eu vou abrir o arquivo de comandos, porque aí o GNUplot vai executar linha a linha todos esses comandos, exceto os comandos que estão comentados, né, com hashtag. Então vem aqui, Open, e escolhe o arquivo. Ele não está mostrando porque ele só mostra os arquivos por default, né, o PLT, então você manda mostrar todos os arquivos e escolhe Meu Script. Abrir, e aí ele vai executar. Deu um errinho aqui porque... eu vejo, ó, por um lado foi até bom, né, que deu um erro, porque isso vai acontecer. O nome do meu arquivo é decaimento, mas ele tem a extensão .txt, que eu acabei esquecendo de colocar. Ó. Então ele não achou o arquivo, porque não existe o arquivo decaimento sem nada, né? É o arquivo decaimento.txt. Então se der algum erro assim, ó, é porque ele não encontrou, ó, cannot find or open file, ou seja, ele não encontrou ou conseguiu abrir o arquivo decaimento. Então agora salva isso aqui e executa de novo, aí você não precisa vir aqui abrir novamente, você pode usar a tecla para cima do teclado e conseguir o comando, o último comando que foi digitado, que foi esse aqui, né? Que é aquela função de abrir o arquivo. Pronto, deu certo. Traz o gráfico aqui, né, pro canto, para você ver os dois, né, o script, o GNUplot e os seus dados. Quando você mexe no layout da sua janela, você acaba distorcendo um pouco as proporções. E aí, faça o seguinte, pega e volta que executa de novo, que ele faz um ajuste, tá vendo? Agora sim ele está tudo ajustado. Vamos lá para o nosso script e vamos colocar o que pode ser útil, né, para mexer nesse gráfico. Eu vou deixar aqui, acho que é mais fácil da gente ir olhando para as duas coisas. O eixo X está indo de 10 a 50. Eu acho melhor alterar essa escala de forma que esse ponto não fique em cima do eixo Y e esse ponto não fique aqui em cima também do limite direito do gráfico. Então, vale a pena a gente mexer aqui no X-Range. Em vez de 10 a 50, eu vou colocar de 0 a 60. O Y tá bom, né? Porque esse ponto está um pouquinho acima, né? E esse aqui está um pouquinho abaixo. Pode deixar mesmo de 150 a 450. Caso você quisesse alterar, tiraria aqui o comando hashtag e colocaria a escala que você quer. Que não é vírgula, é 2 pontos. Né? Vamos colocar um título para o gráfico, vou chamar de decaimento radioativo. Você pode ir fazendo essas alterações, aí você salva o arquivo e aí vai lá e vê como ficou. Tá vendo? Ó? Então, alterei a escala no X, os pontos agora ficaram mais no interior do gráfico, um pouco. Coloquei um título, né? E só. Vamos colocar a legenda no eixo X. A legenda é o tempo em minutos. E aqui é V de T. Mas eu acho que vou deixar só V, porque esse T pode confundir com, né, criar algum tipo de confusão com unidade de medida, e não é. Qual que é a unidade de medida dessa variável? Nenhuma. Na verdade é um número, né? O número de decaimentos, mas não é uma unidade tipo metros, né? Alguma coisa assim. X-ticks. Isso aqui você vai colocar o valor que você quer dividir, o intervalo que você quer dividir o eixo X. No caso, o GNUplot escolheu dividir de 10 em 10. Eu acho que ficou bom, não precisa redividir essa escala, então eu não vou mexer nisso aqui. O Y, a mesma coisa, né? Está dividindo de 50 em 50, eu acho que ficou bacana, aqui também não vou mexer. Se você fosse mexer, quisesse, por exemplo, colocar 20, ó, 20, né? 30 não é uma boa ideia, né? Então, veja aí como ficaria, ó. Olha lá. Só que aí fica muito poluído, né? Acho que não é necessário ficar esses números tão próximos uns dos outros na escala. Então eu vou deixar isso aqui comentado, não vou usar.
Agora, o MXTix, né, MSXTix ou MXTix, o que ele faz? Ele redivide a menor divisão colocando tracinhos, o número de tracinhos que você quiser. Então, eu acho que isso é legal. Por exemplo, aqui de 0 a 10, eventualmente você dividir... esse aqui eu acho que não precisa, porque os pontos estão bem em cima, ó, do 10, do 20, do 30, né? Lembra que eles eram valores inteiros? Não vou mexer. Agora, para fazer a leitura do outro, eu acho que eu vou dividir em 5 partes. Ó. Vamos ver que vai ficar legal, né? Tem algum errinho aqui. O valor tem que tirar, né? O valor é o valor que a gente vai fazer. Então, olha lá. Então, ele está de 50 em 50, mas eu dividi em 5 partes. Então, você quer fazer a leitura de um ponto, fica mais fácil. Ó. Aqui está por volta do 300, né? Mas esse aqui, ó, você olhando graficamente, você ia ver que está entre o 260 e 270, né? Na prática, ele é 260. Bom, a função, né? Agora a gente precisa olhar. Então, isso aí ficou bom, né? Vou executar só mais uma vez para ver. Tudo certo, escala, eixo, título, gráfico. Agora falta fazer o ajuste. Para fazer o ajuste, vamos olhar para a função teórica. A função teórica é v de t igual a v0e elevado a menos t sobre tal, uma função exponencial. Então, você pode escrever uma função desse tipo, você pode até chamar de v se você quiser, mas você não vai poder usar a letra t para variável independente, tem que ser x. Né? Isso é uma forma de uso do Gnuplot, não tem jeito, né? Você não pode escolher isso. Então, lembra que o x é o tempo. Então, tem uma constante, que é o v0, que você quiser chamar de a, né? O nome que você quiser. Exponencial é a função exp, menos, e aí tinha o t, né, que é x dividido por tal, né, que você pode chamar de b. Se você quiser chamar as letras com os nomes que você está vendo lá, v0, por exemplo, né, também pode. Né? Então, aqui tal. A única questão é o valor de x que você não vai poder substituir por t, mas o restante você pode fazer. E aqui a gente faz o ajuste, né? O nome da função, v de x, o nome do arquivo, decaimento.txt, usando 2 via o nome dos parâmetros que você precisa ajustar. Nesse caso, os parâmetros desconhecidos são v0 e tal. Então, escreve exatamente isso, v0 e tal. Se tivesse mais algum, você colocaria vírgula e, sei lá, beta, né? Alguma coisa assim. Então, vamos salvar e vamos executar. Ainda não vai mostrar a curva porque eu não estou pedindo para mostrar, só estou pedindo para fazer o cálculo. Né? E aí vai acontecer um probleminha aí que eu já fiz ele um pouco antes de gravar o vídeo. Veja, ó, ele executou em princípio, mas ele deu um erro, ó, porque o resultado é esse, né, no conjunto final de parâmetros. O V0 deu 267, mas com um erro de 115, ou seja, 43%. Muito ruim. Eventualmente os dados são ruins e o ajuste fica ruim, mas não é o caso. Né? O tal deu um valor aqui 10 a menos 7 com um erro de 10 a 7%, ou seja, 10 milhões, né, de por cento. Ou seja, não faz o menor sentido, né? E se você quiser ainda conferir, mas será que isso aqui não está certo? É que o erro é grande assim mesmo, né? Coloca junto do seu plot o valor da função. Então, vírgula, né, para colocar mais uma coisa no gráfico, né, logo depois aqui do plot, né, ó, plot, decaimento, tal, as configurações desse plot. Agora a gente coloca na frente o valor, o nome da função v de x. Vamos colocar um título para ela, vou chamar assim de ajuste. E vou colocar o nome da função v de t. Aqui a gente pode colocar a função usando as variáveis verdadeiras, né? V0 vezes exp de menos t sobre tal, né? Que aqui é só um texto que vai mostrar lá. Com linhas, vamos colocar uma cor, acho que preto, menos 1, e uma espessura 2, que é o dobro do padrão, né? E aí vamos ver como que vai ficar o gráfico. Tá vendo que deu uma reta aqui, né? Isso aqui é tudo menos um ajuste correto desses dados, né? Foi bom que ocorreu esse problema com esses dados, porque isso pode acontecer com vocês e aí você não sabe o que fazer, né? O cálculo está errado, eu fiz alguma coisa errada. Na verdade,
O que acontece é que para funções não lineares, acho que mesmo para funções lineares, o Gnuplot utiliza um método iterativo para achar o resultado desses parâmetros, né? E como é um método iterativo, ele começa com um valor de chute, né, que geralmente é 1 para as variáveis, ou seja, ele chuta o V0 e o tal como sendo 1 dessas variáveis, e esses valores eventualmente estão muito distantes dos valores corretos, do valor que ele vai ajustar essa função. Então, uma forma de contornar isso é você tentar descobrir mais ou menos, né, no olho, qual seria um valor mais próximo do valor correto. E aí você entra com esse valor de chute, né? Isso, nesse caso, dá para você descobrir uma delas bem fácil. Ó. Se você olhar para a sua função e olhar para o tempo zero, o que, que acontece no tempo zero? E elevado a zero dá 1, e aí sobra V0, ou seja, o V no tempo zero é V0. Então a gente faz uma estimativa, ou seja, faz uma estimativa do V0 fazendo uma estimativa do V no tempo zero. Mas eu não tenho esse valor, né? Não tem, mas você pode olhar aqui, ó, nos seus dados, tá vendo? Ó, no 10 é 409, no 20 é 304, no 30 é 260, ou seja, mais ou menos, ó, ele está subindo aí de 100, né? Ou seja, está caindo, aliás, caindo de 100, e depois começa a diminuir também a queda, porque é exponencial. Então eu imagino que aqui, ó, no zero, o valor seja pelo menos um 100 maior, né? Então, em vez de 409, 0, 500, né? E aí a gente pode chutar para o valor da variável V0, a gente pode dar um chute antes da função fit, a gente pode chutar um valor aproximado para o V0. Vou supor que seja 500. E aí no valor do tal, eu não consigo fazer uma estimativa tão simples assim, eu vou começar ele como 1, que é o valor padrão. A gente precisa iniciar agora como 1, porque senão ele vai pegar aquele valor muito ruim da última simulação que ele fez, né? Então vem aqui, salva e executa novamente, né? Opa. Então vem aqui, manda ler o script, e aí veja, ó, agora ele convergiu um erro bem menor, 4% para o V0 e um erro de 7% para a variável tal, né? Poderia eventualmente não convergir de novo porque o chute para tal está ruim, né? Porque eu chutei 1, né? Padrão, né? Não sei quanto que é. O valor de tal, na verdade, é 43, tá vendo quão distante está, né? Mas se desse errado ainda, você teria que achar alguma estimativa um pouco melhor para o tal. E aí a minha sugestão, né, eu não fiz isso aqui, mas não é tão difícil de fazer, eu acredito, é você pegar dois pontos aqui, como são dois parâmetros, pega dois pontos, 10 e 409, pega o último, por exemplo, 50, 170. Quaisquer dois, provavelmente não vai dar tanta diferença assim, mas o primeiro e o último é uma boa estratégia. E aí você usa esses pontos na equação. Então, por exemplo, para o tempo 10, joga 10 aqui, o V é 409. Aí vai sobrar uma equação, 409 igual a V0 e elevado a menos 10 sobre tal. E aí você joga a mesma coisa usando 50 e 170. Aí você tem duas equações, duas incógnitas. Em princípio, você consegue achar a solução para essas duas incógnitas. Aí você acha uma estimativa para o V0 e uma estimativa para o tal, né? E aí você usa essas estimativas lá e vê se funciona, né? Primeiro faz para uma só, como eu fiz aqui. Se não funcionar, aí você tenta fazer para duas, né? Bom, para terminar, vou fazer uma coisa que eu acho bacana, quando você pega um gráfico e você acrescenta o máximo de informação que você conseguir colocar no seu gráfico, desde que o seu gráfico não fique muito poluído, assim, também não exagere, né? Um gráfico que tem bastante espaço, talvez valesse a pena a gente colocar esses parâmetros aqui, ó, o V0 e o tal, né? E a gente inserir isso dentro do gráfico, né? Veja que eu coloquei a função aqui em cima, né? Então, o V0 está aqui, o tal está aqui, a gente pode colocar esses valores do ajuste. Então, como que você faz isso? Você vem aqui, né? A posição desses comandos é irrelevante, desde que seja antes do plot, né? Tudo aqui antes do plot. Então, isso se chama label, né? Eu vou colocar o valor V0 como sendo, vamos ver quanto que ele vale. Ele vale 505, mais ou menos 21, né? O erro está no 20, então vamos arredondar ele para 500. Esse zero aqui não é significativo.
né? Poderia expressar em potência de 10, tal, mas aqui é só para a gente ter um valor assim, de referência, para a gente saber o que resultou, não precisa tanto rigor. Aí, esse et é a posição que você vai inserir esse rótulo, né? Vale a pena colocar nesse cantinho aqui que está mais vazio. Podia ser aqui ou aqui, né? Algum lugar que esteja mais vazio. Vou colocar no canto direito. Então, aí você coloca a posição. Então, vou colocar o V0 aqui mais para cima, 170 no Y e 2 no X. Então, 2, 170. E aí o outro, que é o tal, ele vale 43 mais ou menos 3, então já fazendo os arredondamentos corretos, mais ou menos 3. E aí vou colocar na mesma, alinhado verticalmente, né? Aliás, horizontalmente, e vou colocar um pouquinho mais para baixo, 120, né? E aí vamos ver como que fica. Então pronto, V0, 500 mais ou menos 20, 43 mais ou menos 3, faltou a unidade do tal, né? Veja, qual que é a unidade? O V0, a unidade, lembra que é número, né? O número de decaimentos, né? Agora o tal tem unidade, ó. Só você fazer uma análise dimensional aqui que você vê. Como o argumento da exponencial tem que ser adimensional, né? Porque você não consegue calcular a exponencial de metro, por exemplo, né? De segundos, não vai dar certo. Então, a unidade do tal tem que ser a mesma unidade do tempo, porque aí cancela, né? A unidade de cima com a unidade de baixo. Então, minutos, né? Os dados são dados em minutos, então 43 mais ou menos 3 minutos. Então o gráfico ficou bom, né, com os dados, né? Agora faltou só responder as perguntas. Qual é a resposta para o estudante, do estudante para a vida média tal? É o valor do ajuste que a gente fez, 43 mais ou menos 3 minutos, né? Quantos decaimentos ele teria contado durante 15 segundos no tempo igual a zero? No tempo igual a zero, o e elevado a zero dá 1 e aí sobra V0. Portanto, o resultado é o valor do V0. E o valor do V0 é 500 mais ou menos 20. Né? E está resolvida a questão. Espero que vocês tenham entendido. Até mais.